Olá, este é o Conexão Futura no ar, na programação do seu canal Futura, e acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais e apesar de utilizarmos um único idioma, o português, os sotaques tornaram o jeito de falar de cada região do país bem característico e marcante. Em Piracicaba, interior de São Paulo, a população carrega com vontade nos R's e usa termos que fazem brasileiros de outras regiões sentirem-se estrangeiros. Você sabe, por exemplo, o que quer dizer convidar alguém para carçar o peito? Significa chamar para uma refeição. Bom, e a população local tem o maior orgulho dessa diferença. A cidade vive um movimento, para tornar a sua forma de falar um patrimônio cultural. E a ideia é incentivar as gerações futuras a manter vivo o jeito peculiar de comunicação oral da região. O processo de tombamento já está em fase de documentação. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o escritor e jornalista Cecílio Elias Neto. Boa tarde, Cecílio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua participação no Conexão Futura. Estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, obrigada. Cecílio, a gente sabe que ter sotaque já foi motivo de chacota em algumas regiões, né? Até mesmo motivo de preconceito. Por que esse histórico em relação à diferença de cada região falar? Olha, isso é, na verdade, uma questão histórica, né? Esse sotaque nosso, essa maneira de falar aqui do Tietê Médio, no estado de São Paulo, na realidade, ela nasceu na província de São Paulo, ainda no tempo dos portugueses com os índios. Então, era o sotaque do Nhangatu. Então, o sotaque caipira começa na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, quando no Império se soube que São Paulo iria ter uma faculdade de Direito, a nossa gloriosa São Francisco, uma das melhores da América do Sul, o Senado do Império vetou, dizendo que não podia ser porque São Paulo falava errado. E o que era esse falar errado? Era aquela mistura do português clássico, dos portugueses, por exemplo, Portugal, com o indígena. O indígena não sabia falar o L, né? Então, o indígena, nesse caso, como exemplo, ele falava portugar, né? Jogando a língua como R retroflexo. Essa linguagem, ela veio através dos bandeirantes e dos sertanejos, ao longo do rio Tietê, chegando ao rio Piracicaba, então, em toda essa vasta região do interior de São Paulo. Nesse período que você citou, Cecílio, a capital, né, era o Rio de Janeiro, o português falado no Rio de Janeiro era então considerado o português oficial, o mais correto? Era o mais correto. Tanto é que na ditadura de Getúlio Vargas, ele baixou um decreto dizendo que o português carioca era o português oficial do Brasil. Que isso, na verdade, aqui entre nós é uma tolice, né? Porque sotaque é sotaque. O Brasil é, que nem você mesmo disse, um país de dimensões continentais. Então nós temos, vamos dizer, o gauchês, o carioquês, o piracicabanês, o nordestino. E, então cada região tem a sua maneira de falar. E Piracicaba se destacou por ter se transformado essa região num nicho. Piracicaba estava à margem das rodovias, depois à margem das ferrovias, e ela foi mantendo essa maneira de falar, que é o L reflexo. Agora, dentro do próprio estado de São Paulo, a gente percebe diferenças, né, entre a forma, por exemplo, de pronunciar o S, o próprio R, como você dizia. Isso também em São Paulo é muito característico, né? O português, né? O sotaque de Piracicaba, por exemplo, sim. É diferente do português, né? E do sotaque falado na capital. Sim. Também em diversas regiões de São Paulo. A nossa é uma característica que eu me recordo, eu sempre conto isso. Certa vez eu estava em Brasília e eu não tenho tanto o sotaque piracicabano, o caipiracicabano, né? E eu estava num lugar, ia entrevistar um ministro
do governo, e estava demorando muito a reunião, aquele negócio todo, quando o assistente dele veio nos informar que estava atrasado. Eu não sei o que eu falei, se eu falei taque duro, carque a moleira. Aquele senhor virou e falou assim, Piracicaba. Eu falei, sim. E ele ficou todo emocionado. E ele tinha se formado na Luiz de Queiroz e fazia 40 anos que ele não tinha Piracicaba. E 40 anos depois, ele percebeu o sotaque. Eu falei, puxa vida, isso daí realmente é uma grife. Isso é uma identidade caipiracicabana. Eu vi a importância disso. Daí, então, surgiu a sua ideia de tornar o sotaque de Piracicaba um patrimônio cultural? Não, foi o seguinte, a partir daí, desde criança, eu estava acostumado a ver o pessoal me chamar de caipira, de caipira, de caipira. Isso não me incomodava, mas me despertava curiosidade. Então, eu criei, há 29 anos atrás, um semanário chamado A Província, em que eu queria, e tentei e fiz, resgatar a memória, a história, os causos, o folclore de Piracicaba, e também registrar a linguagem. Então, eu chamei aquilo de arco, taco, verva. Né? E esse arco, taco, verva se torna como que um símbolo de Piracicaba. Arco de álcool, taco de talco, verva de aquavelva, que era o barbeiro falando com o seu cliente. Né? Então, eu criei esse jornal que acabou o povo, a população, contribuindo muito, me lembrando de palavras, de expressões, de frases, até que a própria população sugeriu que eu transformasse em livro. E se espalhou pelo Brasil todo. E estou agora na 6ª edição do livro, quando Piracicaba assume realmente esse patrimônio cultural, que é a nossa linguagem caipiracicabana. Veja bem, eu insisto no caipiracicabano, porque para nós, o caipira é uma coisa, caipiracicabano é outra. Caipiracicabano é de Piracicaba mesmo, né? É um clássico. Falando aqui no meu português carioca mesmo, né? Isso, vocês falam S como X, né? Exatamente. Mesmo, né? E nós falamos porta e vocês falam porta. Porta. Veja bem que é a língua. Além dessa questão do sotaque, tem também das expressões, né? Que são muito características, né? Muitas vezes a gente chega em outro estado e vai pedir um misto quente, tem um outro nome, ou vai pedir um pão, também tem um outro nome. Essa questão também é bastante interessante, né, Cecílio? A diferença das palavras, né? Por exemplo, as frutas, aqui no Rio de Janeiro é tangerina, em outros lugares é mexerica. A gente tem muita diferença nesse aspecto, né? Muita diferença. Nós temos dois distritos aqui em Piracicaba, que Santa Terezinha e Santa Olímpia, aliás, perdão, Santana e Santa Olímpia, que são de italianos trentinos, de Trento, né? A linguagem deles é caipiracicabana misturada com italiano. Nós não entendemos o que eles falam, entende? E aqui do nosso lado. Agora, Piracicabana tem muitas expressões, apenas nossa mesmo, né? Querer vire às direitas, vire às esquerdas, toque reto em frente. Quer dizer, para indicar o lugar onde a pessoa quer ir. Cecília, a gente está caminhando aí para o fim da nossa conversa. Será que esse é um momento, então, não só aí no interior de São Paulo, mas também de valorização dos diferentes sotaques de todo o Brasil, né? Da gente valorizar as peculiaridades de cada região do país? Olha, eu acredito tanto nisso que a minha vida tem sido uma luta. Eu já estou com 76 anos e a minha luta é justamente para que nós valorizemos as raízes. Um país, ele se forma com as raízes do seu povo. E o Brasil é privilegiado, porque cada região tem sua raiz própria. Isso é impossível de unificar. Então, no caso de Piracicaba, quando a prefeitura assume que vai transformar em patrimônio imaterial essa linguagem, eu acho que é uma contribuição histórica e cultural
que deve ser imitada pelas diversas regiões brasileiras. Bacana. Cecílio, olha, muito obrigada pela sua participação no Conexão Futura de hoje. Parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua iniciativa. E como você disse, que isso possa ser replicado em outros estados, né, em outras regiões. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado a vocês. Até a próxima. Eu vou mostrar agora para vocês, vou tirar aí a imagem do Cecílio aqui da nossa tela, para a gente mostrar aqui o site que o Cecílio falou, que é o site que ele criou, a Província, que fala aí sobre essa paixão dele por Piracicaba, né? Aqui você também encontra, se você ficou curioso, como eu, de conhecer um pouco mais do sotaque, né? Desse dialeto falado aí no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Acesse aí aprovincia.com.br. Você também encontra mais informações sobre o dicionário, né? O dicionário do dialeto caipiracicabano, que o Cecílio contou aí pra gente. Bom, daqui a pouco voltamos com Conexão Futura e vamos falar sobre um dos assuntos que é um dos maiores desafios da educação brasileira, que é garantir que crianças e adolescentes terminem o ensino fundamental na idade certa. E você, claro, não pode perder essa discussão. A gente volta então daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!